Olá, meus ilustres. Nós vamos estar trabalhando na nossa aula de filosofia dessa semana, a continuidade do nosso tema anterior, onde abordamos cultura e mito. Dessa vez, vamos trabalhar cultura e religião, né? Ou seja, filosofia e religião. O nosso objetivo é refletir sobre a importância do conceito de autoridade para análise de diferentes culturas. O alteridade aqui nós colocamos a ideia de colocar-se no lugar do outro. Esse é o ponto importante que compreendemos. E também, quando formos vendo a ideia de cultura, a gente conseguir perceber a influência ou a importância que a cultura teve, a religião teve no modo de pensar da nossa sociedade ocidental cristã. Portanto, vamos abordar cultura e religião. Nesta aula, nós queremos abordar a cultura e a religião, vendo, num primeiro momento, a importância do argumento religioso, ou seja, a religião dando esse embasamento, demonstrando ideais, valores que foram se concretizando no decorrer desses séculos e que vão dando embasamento para a maneira de pensar e de agir da sociedade ocidental. De uma maneira específica, eu vou estar trabalhando a ideia de religião e como nós vamos falar sobre a questão da cultura ocidental, então nós vamos fazer tipo uma síntese de como que foi a influência do cristianismo dentro da sociedade ocidental, esse cristianismo como consequência do judaísmo. E também ver um pouquinho o princípio, a possibilidade de tolerância, tendo em vista que hoje nós temos na nossa sociedade uma pluralidade de religiões e às vezes essas religiões elas não são muito bem aceitas naquilo que são ou naquilo que pensam, aonde se tenta provar ou tentar encontrar a ideia de que só existe uma religião e que as demais elas não têm valores. Quando nós nos referimos à sociedade ocidental como um todo, nós não podemos deixar de ter em mente que o Ocidente ele é formado pela junção desses três povos. O povo de Israel, ou seja, o povo hebreu, ele traz em si essa ideia de um Deus monoteísta, ou seja, um povo que passa a ter um Deus, né? Então isso é uma novidade, tendo em vista que todos os povos antigos eles trazem em si a ideia de um politeísmo, né, ou diversos deuses. Outra coisa que vai influenciar a nossa cultura ocidental é a cultura helênica, né, que vai desenvolver, ou seja, a maneira de pensar, a abertura para o universo, o questionar, o refletir, o conseguir expor de uma maneira argumentativa, valorizar a arte, valorizar a questão do belo. Então, são concepções que a gente traz para a cultura ocidental. E também nós temos a junção aqui da nossa organização político-jurídica, que ela vem do Império Romano, ou seja, um povo que teve praticamente 7 séculos de duração, ele traz toda uma organização política e jurídica que vai influenciar a nossa concepção. Contanto que nós vemos que os primeiros 2 séculos do Império Romano é chamado como República Romana. Então, a junção desses 3 povos vai dar o que nós chamamos hoje da sociedade ocidental na qual nós vivemos. Quando pensamos a nossa cultura ocidental, e o nosso tema dessa aula, ele vai trabalhar a religião. Então, para a religião, eu vou trabalhar com este conceito, com o termo latino que vem religare, que significa manter ligado ou religar a algo ou a alguém. Tendo essa ideia de religião, nós vamos partir, compreender no primeiro momento o que significa um povo monoteísta. Os povos antigos, eles tinham uma concepção voltada para como posso dizer assim, para uma pluralidade. Então, na antiguidade, o que nós tínhamos em mente? A ideia de que
os povos, ou seja, a terra, tinham deuses. Era o que nós chamamos a cultura do Deus da terra. Então, ou seja, num determinado lugar você tem uma concepção de Deus e o povo que vier habitar aquele lugar, ele adora aquele Deus. Contanto, quando você vai chegar em uma região onde você tem diversas crenças, você vai ter diversos deuses. E assim você vai fazendo esse período de adoração. Com o povo hebreu, o povo de Israel, nós vamos ter uma diferença, onde eles criam a ideia ou a concepção de que o Deus de Israel não é um Deus de uma terra, mas é um Deus de um povo, né? Então, ou seja, é Deus que escolhe o povo, e não importa para onde esse povo vá, Deus está com eles. Então, Deus é uma herança. Essa é uma promessa que é feita por Deus a Abraão. Ele escolhe Abraão lá em Ur dos Caldeus e leva Abraão a uma terra prometida. Então surge aí uma promessa de que Abraão será um povo grandioso e que vai ter diversas gerações e assim por diante. Dessa promessa feita por Deus a Abraão, vão surgir as religiões que nós conhecemos aqui no Ocidente como religiões monoteístas, que são as religiões de origem dessa promessa de Abraão, né? É o que nós chamamos de religiões abramíticas, que é o caso do judaísmo, né? Do cristianismo e do islamismo, né? Então são essas três religiões que partem dessa promessa de que Deus escolheu um povo e fez uma promessa a Abraão, né? No caso, aí você vai tendo essa concepção. E aí a gente vai ver um pouquinho melhor essas três religiões. Quando nós falamos na ideia de religião, principalmente quando parte-se dessa promessa de Abraão, nós temos que ter duas coisas em mente. Abraão teve dois filhos. Um filho, o primeiro filho dele, chamado Ismael, ele teve com uma serva, ou seja, com uma escrava. Como a mulher de Abraão, Sara, não podia ter filhos, ele entrega a sua serva e pede para que Abraão venha dormir com ela e venha ter um filho, já que ela não poderia dar um filho a Abraão. Então nós temos Ismael. A partir dessa promessa que vai surgir, vai ser importante. O filho que Sara dá a Abraão, ele se chama Isaac, né? Então, Abraão ele tem, no certo sentido, dois filhos primogênitos. Um primeiro, que seria o primeiro filho dele, que é Ismael, que é filho de uma serva, e Isaac, que é filho de Sara. Dentro dessa concepção, o povo judeu ele vai se firmar nessa ideia de que eles são descendentes de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que vai ser filho de Isaac. O islamismo, ele acredita que a promessa de Deus ele vem, que eles são descendências do povo oriundo de Ismael, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aceitando essa ideia de que Deus escolheu um povo, né, e ele se forma, esse povo acredita e dá uma concepção que Deus é criador de todas as coisas, que Deus criou o mundo, que fez um jardim, que colocou o homem para cuidar desse jardim. Esse jardim ele é chamado de Éden. A gente pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 2. Né? Dentro dessa concepção, lá em Gênesis 2, vai dizer que essa região do Jardim do Éden fica entre 4 rios, ou seja, entre o rio Pison, entre o rio Gion e o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, são uma localização geográfica. E aí vem aquele ponto. Então, aonde que fica o Éden? Né? Aqui está a região onde a gente pode dizer que é onde fica o Éden, né? O Jardim do Éden. Né? Então, fica entre o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Gion e o rio Pison. Né? Então, esses 4 rios vai dar a localização aonde é descrito na Bíblia, que aqui é o Éden, que aqui é o paraíso. Aonde fica esse local hoje? É entre o Irã, o Iraque e a Turquia. Então, ali próximo ao Mar Negro, no Oriente Médio. Né? Aqui nós temos, de uma maneira mais nítida, como que se coloca, onde que se dá. Então, assim que vai se formando a ideia da sociedade ocidental. Quando nós vamos tentar compreender a promessa a Abraão, Abraão ele vive aqui, ó, nesta região. Né?
na Assíria aqui, ó. E ele é chamado por Deus aqui de Ur dos Caldeus para vir até Canaã, que é a chamada Terra Prometida, né? Então ele sai com a sua família, vai para esse local e ali ele vai se desenvolver como um povo, né? Então Abraão sai de Ur, lá na Mesopotâmia, e vai para Canaã, região em torno do Rio Jordão. E ali se desenvolve o povo hebreu, o povo de Israel, que vocês já viram isso aqui em história, né? Quando nós temos uma experiência, o povo de Israel, quando o filho de Isaac, Jacó, com os seus filhos, então vão passando uma certa necessidade aqui nessa região de Canaã, eles saem de Canaã e eles vão para o Egito, né? Aqui no Egito, eles vão se tornar escravos. Nessa questão da escravidão do povo de Israel aqui no Egito, é que vai surgir uma outra figura, vai surgir Moisés. Moisés ele passa a ter uma importância muito grande para o povo de Israel, porque é com quem Deus faz aliança. Então, não mais somente agora com Abraão, mas ele confirma a aliança, e essa aliança agora tem uma tábua de lei, que é chamado os 10 mandamentos, né? O povo de Israel, depois que Moisés sai daqui do Egito, atravessando o Mar Vermelho e vindo pelo deserto e voltando a Canaã, ele vai ser um povo maior. Por volta do século IX, esses diversos tribos que tem aqui, eles vão se tornar uma monarquia, e eles vão ter os seus 2 grandes reis, no caso Davi e Salomão, e assim vão ter a sua história. A grande novidade que se vem do povo de Israel é um povo pequeno perto dos demais, porém ele traz essa grande novidade: um único Deus para um povo como um todo. O Deus de Israel não tinha um nome específico, ele era representado pelo tetagrama, que a gente vai encontrar lá em Êxodo 3. E é dessa maneira que a gente se expressa o tetagrama, tá? Tem como ler isso aqui? É possível. Não para um hebreu jamais ele iria ler isso aqui, porque se coloca que o nome de Deus é impronunciável. Nós poderíamos traduzir hoje, se fôssemos colocar em português, seria uma tradução, nós estaríamos dizendo que é o Yahweh, né, ou Iavé, como se queira, né? Então é essa a ideia de como que se coloca. O Yahweh, o Yahweh, para o hebreu significa eu sou aquele que sou. E essa seria a definição de Deus para ele. No século II a.C., surgiu o Império Romano. O Império Romano ele vai ter uma expansão enorme. E no final do 2º século, portanto, perto do ano 0, que a gente chama da Era Cristã, Roma ela vai deixar de ser uma república e ela vai passar a ser um império. E Otávio Augusto passa a ser nomeado o primeiro imperador romano. Por que estou salientando isso? Porque nessa mudança, no reinado de Otávio Augusto, vai surgir na região da Palestina, ou seja, em Nazaré, ali dos judeus, vai surgir um homem chamado Jesus, e como ele vivia em Nazaré, né, uma pequena província da península da Palestina, então ele vai ser conhecido como Jesus de Nazaré. Esse homem ele vai trazer uma grande revolução para aquele povo e para todo um contexto, principalmente para a nossa cultura judaico-cristã. Jesus de Nazaré é judeu e de descendência do rei Davi, né? Ele também é considerado o Filho de Deus, é o verbo que se fez carne, que veio para libertar o ser humano. E aqui vem um ponto importante. A concepção de Jesus, é dado a ele o termo de Cristo, de o Messias, o ungido, né? E ele não vem como uma condição para salvar um povo especificamente. Os cristãos eles passam agora a acreditar que o Cristo veio para salvar a humanidade, e não mais somente um povo como os judeus acreditam dentro desse sentido. Então, passa-se a ter essa ideia de que agora existe um Deus salvador da humanidade como um todo e não mais de um povo restrito. Os seguidores de Jesus de Nazaré,
não são aceitos pelos judeus. Embora eles sendo judeus, tendo a crença e desenvolvendo os princípios religiosos judaicos, eles não são aceitos pelos judeus. E eles passam a ser conhecidos, ou eles se denominam como cristãos, seguidores do Cristo. Os cristãos, eles se espalham muito rapidamente pelo Império Romano. E durante 3 séculos, por volta de 313 anos, eles são perseguidos pelo Império Romano. Para onde eles vão, eles são perseguidos. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como que isso funcionou, a Palestina é esta região aqui. Então, ou seja, Jesus nasceu aqui, neste local. Dentro dessa possibilidade, ele não fica restrito a esse lugar. Conforme os cristãos eles vão sendo perseguidos, eles vão se espalhando por todo o império. E olha que o Império Romano ele pega tudo isso aqui, gente. Pega essa parte da África, pega aqui a Península Ibérica, pega as Ilhas Britânicas e toda a região da Europa e o Oriente Médio. Então, seja, é um território enorme. E o cristianismo ele se espalha em todos esses cantos. E ele vai sendo colocado. Eles vão se colocando, mesmo sendo perseguidos, eles vão levando a notícia de que veio um Salvador da humanidade. Quando nós chegamos nesse interim, nós vamos ter aqui no ano 313, nós vamos ter aqui em Roma um imperador, Constantino, que ele vai conceder aos cristãos a liberdade de culto, ou seja, a partir de 313, os cristãos podem fazer os seus cultos. E no final do século IV, ou seja, em 391, o imperador Teodósio, que é praticamente o último imperador romano, ele vai tornar o cristianismo, ele vai declarar o cristianismo a religião oficial do império. Quando ele diz que o cristianismo é a religião oficial do império, isto aqui era conhecido pelos romanos e pelo povo na época como a terra habitada, aquilo que era o povo universal. Então isso aqui era chamado de católicos, ou seja, toda essa região é católicos, ou seja, é um mundo habitado e conhecido. E, portanto, o cristianismo ele passou a se chamar a Igreja Católica, ou seja, a igreja de todo o universo habitado. Então, essa foi a concepção e o cristianismo passa a se chamar de catolicismo. Dentro desse conceito ainda, meus ilustres, o Império Romano ele vai tendo uma separação, vamos assim dizer, que ela é drástica. Depois da morte de Teodósio, o Império Romano ele vai se dividir em 2, o Ocidente e o Oriente. Aqui continua se chamando Império Romano e aqui vai se chamar Império Bizantino. Então, após a morte do imperador Teodósio, o imperador Rômulo Augusto ele é deposto e o Império Romano se divide entre Império Romano do Oriente e do Ocidente, então chamados aí de Roma e de Bizâncio. Com a queda do Império Romano, no final do século V, nós vamos ter esta região aqui do Ocidente, ela vai ser dominada, ou seja, os povos aqui do leste europeu, eles invadem a Europa e dominam toda essa região. Então, a parte da europeia do Império Romano, ela é simplesmente dizimada, ela é fragmentada, os bárbaros chegam, os povos aqui germânicos e eslavos, eles chegam e dominam toda essa região, dominam e vão embora, então largam os destroços e vão embora. Dentro dessa destruição, ou seja, dessa fragmentação de toda essa Europa aqui, que nós estamos vendo aqui, a única coisa que vai uni-los, que vai torná-los ainda firmes, vai ser a questão da religião. Então, ou seja, em Roma você tem o líder religioso do cristianismo, que é o Papa.
Então, dentro dessa ideia, o Papa passa a ter uma autoridade em toda essa dinâmica aqui, em toda essa Europa, vamos assim dizer, constituída. E também se expande para o Oriente, né, para o Reino de Bizâncio. Então, o cristianismo ele coloca dentro desse sentido. Porém, no ano de 1054, até portanto 5 séculos depois, a Igreja cristã, assim como o Império Romano se dividiu entre Oriente e Ocidente, o cristianismo também vai se dividir. Pela primeira vez, o cristianismo vai ter uma divisão. E aí vai se chamar a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no Ocidente, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa no Oriente, com o seu pontificado, uma delas em Constantinopla, né, em Alexandria, em Constantinopla. Nesse inteirinho, um pouquinho ali por volta do final do século VIII, do século IX, parte do Oriente, onde tem a Síria, a Pérsia, todo esse lugar, vai surgir Mahomet, que nós traduzimos como Maomé. E Maomé, ele vai fundar o princípio do islamismo, né? Em toda a questão do Império Otomano, o islamismo ela se funde como uma religião, né? E o islamismo ele se expande pelo Oriente Médio e pela África, principalmente pelo norte da África. O período entre o século I e o século XVI, o Ocidente ele é marcado pelo pensamento cristão. Em toda aquela perseguição religiosa que se tem, os cristãos eles não ficaram acomodados e simplesmente perseguindo. Nós temos uma era chamada entre o século I e até o século V, que é chamada Era Patrística, ou seja, aonde surgiram os grandes pensamentos cristãos, né? A Era dos Santos Padres, como assim é chamado. Dentro desse princípio do cristianismo, meus irmãos, meus ilustres, eles vão aparecendo uma coisa muito nítida. A filosofia de Platão, ela passa a ser usada. Platão ele vai trabalhar com o princípio do ideal e do real, ou seja, há uma ideia de como deve ser a perfeição e como que nós devemos fazer as nossas ações aproximar-se dessa perfeição. Dentro dessa ideia helênica do ideal e do real, o cristianismo vai se desenvolver. E Agostinho, né, Santo Agostinho, ele pega essa ideia e ele vai trazer todo o cristianismo para dentro disso, onde o ideal é você seguir a Deus. E o que a sociedade tem que fazer? É aproximar-se cada vez mais desse ideal que é o próprio Deus. E que o Cristo veio exatamente para salvar, para nos dar esse princípio de como nós devemos viver enquanto humanidade. Então, dentro desse período, principalmente nesses 5 primeiros séculos, nós vamos ter muito embasamento que vai definir mais ou menos a maneira de ser e de pensar da sociedade. Até hoje, nós temos uma dicotomia que nós trabalhamos, que é o maniqueísmo, a ideia entre o bem e o mal. Sempre tem que ter um oposto entre um e o outro, né? Isso é vindo lá da filosofia platônica e desenvolvido por Santo Agostinho. No século XVI, meus ilustres, nós vamos ter a Reforma Cristã, a chamada Reforma Protestante. Neste período, o que nós vamos ver? Nos séculos anteriores, a Igreja Católica, principalmente depois da separação com o Oriente, ela passa a ter algumas brigas internas. E dentro da Europa também, você passa a ter grandes conflitos políticos, né? Onde a ação do Papa ela já não estava gerando com tanta tranquilidade. E dentro dessas brigas políticas, desse contexto todo, nós vamos ter um certo desleixo da Igreja com a questão religiosa. Dentro dessa concepção religiosa, ou desse desleixo religioso, vai surgir descontentamento com pessoas piedosas. E no final do século XV, começo do século XVI, nós vamos ter a figura do Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero aqui, que ele é um líder religioso católico, né? Ele é um monge, e ele vai fazer 95 teses contra esse desleixo da igreja, ou contra essa expropriação que a igreja faz de diversos benefícios. Então, quando ele faz esse questionamento, a ideia dele que ele tem é de que a igreja reveja as suas ações.
Só que ao invés de haver essa revisão, né, interna da igreja com relação a como viver, a como pregar, a como testemunhar esse Cristo, o Papa o excomunga. Nessa excomunhão, onde ele é expulso da igreja, é expulso da Europa, os príncipes alemães o acolhem. E os príncipes alemães queriam uma emancipação de Roma. Com essa possibilidade de emancipação, eles acolhem Lutero, propõem a Lutero fazer uma nova religião, o qual o aceita, e dessa maneira os príncipes alemães têm agora uma fonte religiosa para legitimar o poder deles. E dessa maneira, os países germânicos eles se tornam independentes de Roma, e com isso surge o luteranismo, ou seja, a reforma protestante, como vai ser chamada. Além de Lutero, nós vamos ter Zwinglio e Calvino, que ali na região da Prússia, onde é hoje a Suíça, também vai fazer a mesma coisa e vai surgir a igreja, o calvinismo, que hoje nós conhecemos como a igreja presbiteriana. Dentro dessa mesma vertente de separação ou de emancipação política, o rei Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra, né, que no caso ele pega a Grã-Bretanha como todo, Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, ele também entra numa decepção ou numa desavença com o Papa na questão política e também na questão religiosa, porque ele quer ter uma segunda união, né, ele quer o divórcio, e o Papa não concede a ele. Então, diante de todo esse contexto político, em 1534, Henrique VIII também se separa de Roma, só que ele de uma maneira diferente. Ao invés dele criar uma nova religião, ele simplesmente diz que a Igreja Católica ela passa a ser a Igreja da Inglaterra, né? E aí surge a Igreja Anglicana, o Anglicanismo, a igreja na qual eu hoje trabalho como reverendo, né, como ministro ordenado. Nessa concepção toda, vai se tendo uma grande fragmentação. A religião cristã passa a ter diversas igrejas. Então, é uma religião com diversas igrejas. No primeiro momento, vai se colocar a igreja católica e a igreja protestante, ou seja, as outras igrejas que saíram da igreja católica são chamadas de igrejas protestantes, ou seja, protestam contra a maneira com que a igreja católica vive a sua religiosidade. Na sequência, meus ilustres, nós vamos ver o quê? Esta aqui é uma vertente que nós vamos ver como que esse cristianismo se desenvolveu. Ele vai surgindo, ele tem um princípio, né? Aqui que nós vamos ter de 1000 anos, aonde ela mantém um único tronco. Teve algumas não separações, mas grupos que acreditavam de maneiras diferentes, no caso do nestorianismo, do arianismo. Então são como que seitas que vão se separando daqui, mas não tem uma concepção do cristianismo. O cristianismo ele vem em 1054 e ele vai ter essa separação, no caso a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, né? Dentro desse princípio, quando nós chegamos em 1517, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja do Ocidente, ela tem essa reforma e ela vai se separar nas igrejas protestantes, como acabamos de ver no ponto anterior. Por volta do século XVIII, XIX, a Igreja Ortodoxa e a Igreja do Ocidente, elas passam a se unir de novo, ou seja, há um respeito mútuo e uma unidade entre elas. Elas não voltam a ser o mesmo tronco, mas elas voltam a se definir como iguais, né? Ou seja, há um respeito. A Igreja Ortodoxa continua com seus líderes e a Igreja Romana continua com seu líder, que no caso é o Papa. Então, tanto esta quanto esta, elas passam a se respeitar. O cristianismo hoje, aqui no Brasil, ele tem algumas dezenas de igrejas, né, que se denominam igrejas evangélicas, igrejas protestantes. As igrejas evangélicas, de uma maneira geral, elas estão, hoje no Brasil, ela tem em torno de 47 denominações diferentes, só as igrejas cristãs. O cristianismo hoje no Brasil ele é considerado da seguinte maneira: existe a Igreja Católica, as igrejas históricas ou protestantes, que seriam especificamente essas aqui, o calvinismo, o luteranismo, os batistas,
o anglicanismo, que são igrejas lá do século XVI, século XVII. Tá? Depois nós temos as igrejas pentecostais, que geralmente nós chamamos de igrejas evangélicas, que surgem no final do século XIX, século XX, e as igrejas neopentecostais, que surgem depois do segundo meado do século XX. Igrejas neopentecostais, pensa a Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, a Igreja Brasil para Cristo e assim por diante. Tá? No século XXI, o Ocidente ele vai ter uma pluralidade religiosa. O século XX, século XXI, com a expansão da imigração e tudo mais, a gente vai tendo uma variedade muito grande de religião. E aí vai surgindo a intolerância. O cristianismo, com as suas diversas igrejas, é a maioria no Ocidente. Então, você pega assim, a Igreja Católica, pegando o Brasil, por exemplo, a Igreja Católica tem em torno de 50% da população que foi batizada nessa igreja, há em torno de 30% a 40% da população são cristãs, mas não católicos, e 10% que se divide entre as demais religiões. A maioria, então, se considera cristão, considera seus valores superiores aos demais e o cristianismo tem buscado representatividade política, principalmente os segmentos de evangélicos e os neopentecostais. Nós temos também a presença do kardeccismo, do espiritismo kardecista. Há grupos esotéricos, pessoas que trabalham com filosofias, com ciências de vida. Há uma certa presença de religiões orientais. No Brasil hoje, há uma certa expansão do islamismo, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Nós temos um grupo muito grande hoje que vai se configurando, principalmente dentro dos cristãos católicos, mas também em outras igrejas, que são o grupo dos teístas. O que nós podemos definir como teísta? O teísta são aqueles que acreditam em Deus, mas não acreditam nas religiões. Ou seja, desacreditaram, ou seja, perderam o encanto por qualquer religião de uma maneira específica, mas continuam acreditando em Deus. Têm a sua fé, têm as suas orações daquilo que aprenderam, mas não praticam nenhum culto, não seguem nenhuma religiosidade. E nós temos o grupo que também vem crescendo ultimamente, que é o grupo do ateísmo. O ateu é aquele que simplesmente não aceita a existência de Deus, ou seja, Deus não existe. Portanto, que se torna ridículo, no caso, você fazer uma abordagem de um ateu, falar, vamos discutir sobre Deus. Eu vou discutir sobre o nada, porque para ele Deus não existe. Então, se não há Deus, como que eu vou discutir se ele existe ou não existe? Ele não há, não existe dentro desse sentido. Por exemplo, se algum de vocês, alunos meus, que estão ouvindo essa aula, são ateus, tudo o que eu falei, ela praticamente não tem sentido. É como se fosse uma aula jogada ao vento. Embora eles vão perceber que é importante que nós temos que compreender que a sociedade ocidental tem essa influência, e realmente há essa influência. Mesmo que você queira extinguir a ideia de Deus, você não pode extinguir os conceitos, os valores, os princípios que estão dentro da sociedade ocidental. E eu deixei aqui por último, para colocar aqui para vocês, as religiões afrodescendentes, que há um preconceito e uma disparidade muito grande. Quando alguém fala que é do candomblé, que é umbanda, que é quimbanda, então você acaba tendo uma discriminação muito grande. Primeiro que a maioria são negros, e quando você olha todo esse sentido, aí você realmente se acaba colocando. Contanto que essas religiões afrodescendentes, elas são consideradas, principalmente pelos cristãos, como que religiões que cultuam o demônio. Então, o preconceito e a intolerância é muito grande com essas religiões. No Brasil, há liberdade de culto. Então, ou seja, nenhuma religião é proibida de ter o seu culto, porque o Estado é laico. Porém, na prática, nós vemos muita intolerância. Uma religião não aceita com a outra. Por exemplo, você não consegue encontrar em cidade nenhuma um terreiro de umbanda, onde esteja escrito aqui terreiro da mãe. Não tem, porque se tivesse seria praticamente
destruído, vamos assim dizer. Então a nossa sociedade não aceita essa possibilidade. Os terreiros eles ficam em fundo de quintais, eles ficam escondidos. Quando você procura, você acha, mas eles não têm a mesma possibilidade. Eu posso pegar como eu sou anglicano, eu posso chegar em qualquer comunidade, em qualquer parte da cidade, alugar um salão e começar a rezar as missas anglicanas. Né? Ninguém vai questionar nada. Né? Vão até achar estranho, querer saber o que é, mas vão me permitir. Assim como a Universal do Reino de Deus, assim como a Igreja Católica, como a Congregação. São religiões que podem, mas se alguém da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, quiser comprar um terreno e fazer um terreiro de macumba, de Umbanda ou de Candomblé, vai ser muito questionado e criticado. Então não há uma tolerância com as religiões, principalmente com as religiões afro-americanas, né? Afro-brasileiras. Para concluir o nosso assunto, gente, então a religião ela tem princípios que são importantes, são valores absolutos, né? A concepção de verdade, a concepção de vida, então, ou seja, ela tem valores que são extremamente importantes para se debater e para se estudar conhecimento. Esses valores fundamentam de a maneira de se ver o mundo. Então, ele se torna um paradigma, uma maneira de olhar. É o que nós chamamos são concepções a priori, ou seja, são ideais, são idealismo que é passado e as pessoas constroem seu conhecimento a partir desses ideais. Então, essa é uma das grandes importâncias da igreja, né, da religião como um todo. O conhecimento e saberes são baseados em princípios absolutos, portanto, em conhecimentos idealistas, de ideais. E o grande limite que se tem da religião, principalmente os ateus e teístas colocam, é os líderes religiosos politizarem esses valores como princípio de dominação política. Né? Então, quando você usa o púlpito e você acaba fazendo política e não desenvolvendo a religiosidade como um todo. Então, você acaba se perdendo ou se vendendo diante dessas questões. As crenças religiosas, as práticas religiosas, ajudam as pessoas, principalmente as pessoas mais simples ou com menos alfabetização, a serem resistência, ou seja, a olharem o mundo no qual eles vivem, né, de uma maneira às vezes sofrida, discriminatória, preconceituosa, e conseguem ver uma alternativa, uma terceira via, que seria a concepção do reino de Deus. Quando você vive na comunidade e tem essa ideia de uma sociedade alternativa, de um reino de Deus que vem para tratar todos de uma maneira igual, você passa a ser uma voz profética e é isso que estimula muitas pessoas a viverem em comunidade e terem as suas práticas religiosas. A atividade de vocês, meus ilustres, está neste link que eu coloquei também lá no grupo do WhatsApp. Então vocês vão clicar aqui no link e vocês vão ter um formulário com 3 perguntas, respondendo sobre a questão das experiências religiosas que você tem. Se você é teísta ou ateu, não esquenta a cabeça que dá para você responder da mesma maneira. Ou seja, você não precisa professar uma fé para você responder as questões. Você vai mostrar como que você vê a influência da religiosidade na sua vida, né? Qual a importância que ela tem ou não. São 3 perguntas com respostas bem pessoais e lembrando sempre, a filosofia ela parte com o princípio de respeitar aquilo que você pensa. Não se está para questionar, é o momento de você dizer o que você pensa e qual a influência que ela tem na sua vida e na sua forma de pensar. Meus ilustres, esta aula ela ficou um pouco longa, mas foi praticamente uma síntese do cristianismo para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que se formou essa sociedade ocidental e como ela influencia na nossa maneira de pensar. Hoje, mesmo que você se diga que você não é cristão, né, você não tem como negar algumas coisas. Tudo que nós fazemos, nós já partimos da ideia, é certo ou errado, princípio cristão. A vida começa aqui, a morte termina aqui, princípio cristão. Então, uma série de coisas que nós temos no nosso conhecimento, que são princípios religiosos, princípios cristãos, e que aí a gente vai abordar em outras oportunidades. O nosso próximo encontro, gente, a gente vai ter mais uma aula, eu vou passar para vocês, aí vai ser filosofia e ciência.
ou seja, nós vamos abordar a sociedade ocidental a partir do século XVII, onde o pensamento lógico e científico ele passa a desconstruir esses pensamentos religiosos. Ok? Meus ilustres, bom trabalho para vocês. Estou aguardando, essa atividade está lá no CRES1 e está no grupo do WhatsApp. Bom trabalho, um abraço, espero em breve ver cada um de vocês e poder cumprimentá-los pessoalmente. Tchau.